divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o terno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Que alegria estarmos nesse segundo dia de comemoração do nosso 15º aniversário. Que alegria estar com vocês nessa manhã. Amém? Vamos orar para iniciar muito bem a nossa manhã? Pai, obrigado, Deus, por estarmos reunidos nessa manhã, pelo privilégio, Pai, de podermos aprender mais sobre Ti, Senhor. Senhor, agradecemos imensamente por esses 15 anos de existência. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, sempre à frente do nosso ministério, Pai. Que o Senhor, no dia de hoje, nos abençoe, que o Senhor abençoe a palavra da professora vai trazer, o pastor à noite, que o Senhor esteja conosco, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler juntos o Salmo 100? Acompanhe comigo na tela. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos. Vamos agora entoar alguns cânticos, uns hinos nessa manhã, e logo após teremos a aula com a nossa presbítera Márcia Eleni. Amém? O Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo
se entregou, não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Sacrifício vivo, Jesus, que venceu a morte, que hoje reina pra sempre. Jesus, Tu és o Deus vivo, imutável, incomparável. Como Tu, Jesus, não outro, não outro. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja aniversariante. Que Deus nos abençoe, que nós possamos existir sob os cuidados dele, sob a proteção dele ainda por muitos e muitos anos. Que nós possamos deixar essa igreja
aniversariando para os nossos filhos, para os nossos netos. Amém, irmãos? Parabéns a todos. E vamos começar mais uma aula da nossa querida, da nossa maravilhosa Escola Dominical. Nós estamos estudando as cartas de Paulo, sob orientação dessa revista Vivendo a Fé, que é uma revista muito boa. E hoje nós vamos estudar sobre Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O título que o autor da revista deu para essa lição é Efésios, a igreja no plano cósmico de Deus. Vamos entender um pouco o que é ser a igreja no plano cósmico de Deus. O texto base, referência, que ele selecionou na carta aos Efésios é esse, olha. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Efésios 3, versículos de 8 a 12. Mistério é um tema recorrente nas cartas paulinas. Mas Deus revelou esse mistério à humanidade. Qual era esse mistério? Era o seu plano redentor que se revelou em Jesus Cristo. Este plano eterno estava oculto dos profetas, que embora tivesse algum lampejo sobre a vinda do Messias, não tiveram o privilégio de terem uma revelação plena, como nós temos. Este mistério também estava oculto até mesmo dos anjos, principados e demônios. Onde que está isso? A nossa Bíblia está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Lá, nesse trecho que ele selecionou, em Efésios 3,10, há uma afirmação curiosa. Deus não apenas manteve esse segredo desde a eternidade, revelando-o em Cristo, mas decidiu que a igreja seria portadora dessa mensagem ao mundo. Nós acho que estudamos a carta aos Efésios hoje, no aniversário de nossa igreja, vai nos dar um up, vai nos reavivar, porque nós vamos entender que Deus usou a igreja, que somos nós, que formamos o corpo de Cristo, que é o nosso templo físico, onde nós nos reunimos para formarmos o corpo de Cristo, que recebeu essa missão maravilhosa, que é de mostrar ao mundo a revelação desse plano maravilhoso, que é o plano de salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Olha que responsabilidade, olha que bênção, olha que importância tem a igreja nos planos de Deus, nesse mundo que nós vivemos e também no mundo espiritual. Lá em 1 Pedro 10, 12 diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam
prescrutar. Quer dizer, a revelação que nos foi dada, nem os anjos perscrutavam saber. Os profetas tinham algumas revelações através do Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo, que já agia sobre eles, mas eles não tiveram essa maravilhosa graça que nós tivemos de ver, de vivenciar, de saber acerca desse mistério, dessa revelação maravilhosa que foi Cristo nascer, Cristo se tornar homem entre nós, humano entre nós, ao mesmo tempo Deus, fazer aquele sacrifício vicário por nós, pelos nossos pecados, morrer e ressuscitar, nos garantindo assim o quê? A vida eterna, a salvação. Isso é bênção de Deus para nós, irmãos. Sejamos gratos, tenhamos nossos corações avivados, crendo que isso foi para nós, que nós somos privilegiados com a revelação desse mistério que Paulo nos mostrou aqui na carta aos Efésios. No capítulo 3:10 também fala o seguinte: este é o plano cósmico de Deus. Qual é o plano cósmico de Deus? Cristo restaurando todas as coisas. Esse é um assunto dessa carta aos Efésios. É o cerne da pregação de Paulo a essa carta aos Efésios. Deixa eu voltar aqui que voltou, gostei. Peraí. Opa. Pra cá. Sua vinda, a vinda de Cristo, né? Fala de novas criaturas. Está lá, Paulo fala disso também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Fala em Efésios, que nós estamos estudando, capítulo 3, versículos 22 e 24. Mas fala também da nova criação, lá em Romanos 8, 18 e 22 e Apocalipse 21. Deus em Cristo restaura seu projeto original. Quando Adão pecou, toda a humanidade foi atingida pelo poder nefasto do pecado. Quando Cristo se manifestou, toda a natureza também foi impactada pela sua graça e poder. Então, todas as coisas foram restauradas em Cristo Jesus. Olha que glória. Glória a Deus por isso. Mais um motivo para nossos corações ficarem felizes, alegres, reavivados, confiantes, tendo desejo de sermos cada vez mais essa igreja forte, militante, da qual nós fazemos parte. Vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, hoje são as ruínas, né, que ficam lá na Rússia. A cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante nos tempos bíblicos. Ela foi a capital da província romana da Ásia e o maior centro comercial daquela região. A cidade de Éfeso ficava localizada nas proximidades da costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu, na altura da foz do rio Caister. Por conta de sua estrutura, importância e população, Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. Olha quão grande, quão importante era a cidade de Éfeso. Aqui eu coloquei, como sempre coloco, um mapinha da terceira viagem de Paulo, né? Que saiu aqui de Antioquia, passou por Tarso, por Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia e chegou a Éfeso. Aqui é Éfeso. Nós sabemos que antes de escrever a carta, Paulo já tinha passado por Éfeso, já tinha ficado tempo lá, já conhecia as pessoas, os membros, né, da comunidade de Éfeso. E depois, nessa terceira viagem, Paulo continua até chegar aqui a Cesareia. Mas nós vamos parar aqui. A cidade de Éfeso, como a gente pode ver aqui no mapa, ela tinha tanto acesso marítimo, era fácil de chegar a ela pelo mar, como também por terra. Tinha acesso terrestre também. Então, essas cidades que tinham esses dois acessos eram cidades privilegiadas, eram cidades que desenvolveram
mas tinha uma população mais diversificada, através do seu fácil acesso, como chegar até ela. Aqui está a Turquia, aqui são as igrejas que são citadas no nosso livro de Apocalipse. Aqui nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e aqui a ilha de Patmos, onde João passou seu exílio, onde escreveu o livro de Apocalipse. Então a gente vê que Éfeso realmente era servida por terra e pelo mar. E desse lado aqui está a Europa, né? A Grécia, os outros países. A origem da cidade de Éfeso. Pouco se sabe sobre a origem da cidade de Éfeso, porque sua história é realmente muito antiga. O que se sabe é que por volta de pouco mais de 1000 anos antes de Cristo, colonizadores jônios foram para a região da cidade e expulsaram seus antigos habitantes. Foram esses colonizadores que fizeram do local uma cidade grega. Levaram para lá a cultura, grega, o helenismo. Foi somente a partir de 133 a.C. que a cidade de Éfeso se tornou parte da província romana da Ásia. A cidade acabou sendo destruída entre 262 e 263 depois de Cristo, inclusive tendo sua loja de vendas de artefatos religiosos queimada. A cidade chegou a ser reconstruída, mas em 614 depois de Cristo, um terremoto lhe fez grandes estragos. As ruínas da antiga cidade de Éfeso estão localizadas na atual Turquia e são visitadas por turistas de todo o mundo. Quer dizer, ainda há um pouquinho da história preservado em ruínas, para a gente sentir aí a veracidade da nossa Bíblia. A cidade de Éfeso tinha edifícios monumentais. Entre eles estavam palácios romanos, luxuosas casas de banho, um templo dedicado à adoração ao imperador romano e a famosa Biblioteca de Celso. O templo da deusa Diana, de Éfeso, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo media cerca de 3.500 metros quadrados e contava com mais de 100 colunas que alcançavam aproximadamente 18 metros de altura. Pela descrição desse templo, essa deusa pagã, dá para nós termos dimensão de quão grande era o desafio de Paulo levar o Evangelho de Jesus Cristo a essa região. Mas nada disso, irmão, nada disso desanimou, desencorajou o nosso valente missionário que foi Paulo de Tarso. Então, glória a Deus pela vida dele, por tê-lo usado de uma maneira tão ousada, tão corajosa, que nos deixou esses escritos, esses estudos maravilhosos, essa motivação para que nós também continuemos com esse trabalho maravilhoso. Hoje nós olhamos aí vários templos que aos nossos olhos são pagãos, grandes. A gente vê a nossa igreja pequena, nós pensamos, poxa, quem somos nós para enfrentarmos, para tirarmos membros desses grandes templos? Paulo não pensou assim. Para Paulo não havia desafios grandes para o nosso Deus. E nós temos que pensar da mesma forma. Crescimento espiritual, numérico, não tem limites para o nosso grande, maravilhoso Deus. Então vamos, através dessa carta, vamos abrir nossos olhos, vamos nos reavivar, vamos nos ouvir, vamos pegar como exemplo esse grande apóstolo, esse homem corajoso, e vamos pensar que o mesmo Espírito que o impulsionava existe em nós, nos impulsionando também. Vamos deixar ele agir e vamos crescer como igreja espiritual e como igreja terrena. Amém, irmãos? Vamos continuar então nossos estudos. A cidade de Éfeso, os cidadãos de Éfeso também construíram um anfiteatro
capaz de acomodar cerca de 25 mil pessoas. Muito maior que os nossos campos de futebol hoje, que a maioria, é o que, 10 mil, é muito grande. 5 mil, 6 mil, já lota. Imagina 25 mil pessoas naquela época, no anfiteatro. É considerado o maior da Turquia, ou, como se designava antigamente, Anatolia, que era chamada a região da Turquia naquela época. Tem uma estrutura que é construída com 66 fileiras de assentos e são divididos em 2 lados juntos, com 3 secções horizontais. Dentro do teatro, os assentos são divididos em 3 seções. Olha, as ruínas desse anfiteatro. Imagina isso funcionando na época de Paulo. A fundação da igreja de Éfeso. Paulo foi para lá, Paulo teve ousadia, orientação do Espírito Santo. Paulo pregou o evangelho e o evangelho frutificou e uma igreja em Éfeso foi fundada para a glória do nosso Deus. A igreja que havia em Éfeso no final do século I depois de Cristo foi uma das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, juntamente com Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, que hoje é a atual Alazerri, e Laodiceia, no Lício. A cidade também foi sede de 2 concílios, o primeiro e o segundo concílio de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, não só cresceu, não só permaneceu, que ela foi citada por João muitos e muitos anos depois da morte de Paulo, no Apocalipse, no livro de Apocalipse. E também nessa igreja teve 2 concílios, porque a igreja era uma igreja importante no meio daquele mundo pagão, no meio daquele cenário quase que impossível aos olhos humanos, de uma nova religião, vamos dizer assim, uma nova doutrina nascer e frutificar, graças ao trabalho de Paulo, usado pelo Espírito Santo, a igreja cresceu e perdurou por muitos e muitos anos. O autor da carta. Nós não temos mais nenhuma dúvida de que essa carta foi realmente escrita pelo apóstolo Paulo. Ele mesmo cita, lá em Efésios 1:1, em Efésios 3:1. Paulo, lá em Efésios 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus. Lá, ele diz também, apóstolo por vontade de Deus, pois tudo começa com Deus. Esse é o grande tema da epístola, a glória de Deus. Então, há especulações de que foram discípulos de Paulo e que não sei quem mais, mas nós cristãos, que temos a nossa Bíblia ali como nosso livro sagrado, nós não temos que duvidar que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Embora a Bíblia sempre vai ter algumas especulações, algum teólogo aqui, outro antropólogo ali, e aí vai, outro geólogo, mas nós temos que ter a certeza de que é a palavra de Deus e Deus nos fala, através desses versículos, que Paulo foi o autor dessa carta. Opa, para cá. Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma, porque quando ele estava preso em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E confinado e aguardando julgamento, ele fala isso lá em Efésios 3:1, 4:1, 6:20. O apóstolo escreve essa carta encíclica para ser lida por várias congregações. O que é uma carta encíclica? Uma carta encíclica é uma carta que não tem um destinatário só. É uma carta com uma mensagem que vai circular entre todas as igrejas que existiam na época. Esse era o objetivo, esse era o pensamento de Paulo ao escrever essa carta. Por isso que ela não tem saudações a ninguém, ela não cita nenhum membro que ele conhecia bem na cidade de Éfeso. Ele tinha conhecimento, ele fundou a igreja de Éfeso, ele viveu lá por 2 anos,
Então ele conhecia bem. Se ele tivesse escrito essa carta somente para Éfeso, ele teria destinado essa carta a alguém. Mas não, como Paulo tinha noção da missão dele como evangelizador, ele queria que a mensagem dele circulasse, ele escreveu essa carta encíclica, uma carta para circular entre as igrejas. Efésios, e provavelmente a mesma carta mencionada, é provavelmente a mesma carta mencionada em Colossenses 4,16, como estando presente em Laodiceia, ao mesmo tempo em que circulava. Lá em Efésios 6, 17 e 20, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então aqui ele está dizendo que ele estava preso, estava em cadeias, mas que ele queria que esse mistério de Jesus Cristo, de Deus, que foi revelado através de Jesus Cristo, chegasse a todas as pessoas. Ele achava que essa era a missão dele. Por isso ele escreveu essa carta encíclica. O contexto histórico da carta aos Efésios. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado e nos garantir a vida eterna com Deus. Aí nós temos uma foto do túmulo vazio. Nosso Deus vive, Jesus Cristo vive. Amém, irmãos. Glória a Deus. Embora, lá em Atos 17, 38 diz, embora Paulo já tivesse estado em Éfeso antes, Atos 18, 21, ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno de 55 depois de Cristo. Lá ele ministrou por 2 anos inteiros, desenvolvendo um relacionamento tão profundo com os efésios que sua mensagem de despedida a eles é uma passagem das mais emocionantes da Bíblia. Vale a pena ler. Está lá em Atos 20, capítulo 20, versículos do 17 ao 38. Eu não citei para a gente porque é muito grande. Não daria tempo, de lermos tudo. Mas vale a pena ler essa despedida emocionante de Paulo, quando ele saiu de Éfeso. Lá em Atos 18, 18, eu coloquei só um pedacinho para a gente ver. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levou de sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Isso aqui é quando nos mostrando o tempo, o período em que Paulo esteve em Éfeso, o tempo que ele ministrou, o tempo que ele pregou o evangelho aos judeus de Éfeso, na companhia de Priscila e Áquila. Isso está lá na nossa Bíblia em Atos 18, 18 e 21. E aqui, mais uma referência. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha como que Paulo trabalhou. Se ele tentou no lugar, não deu certo,
viu que eles estavam desfazendo, falando mal da palavra de Deus, o que ele fez? Partiu para outro lugar, para a escola de Tirano, mas não desistiu. Falou, levou a palavra de Deus durante 2 anos a todos os habitantes da Ásia. E muitos o Espírito Santo de Deus convenceu. Então nós temos que ter essa mesma disposição. Chegamos no lugar para falar de Deus, para levarmos a mensagem, para revelarmos o mistério, né, da salvação em Cristo Jesus. Jesus veio para mudar a história, Jesus veio para mudar nossa vida, para nos mostrar novos horizontes, quebrar nosso paradigma. Nós não podemos desanimar se não formos bem recebidos no lugar. Passamos para outro, arranjemos outra estratégia, mas continuemos o nosso trabalho, a nossa missão, o nosso mandado de Jesus. Como Paulo fazia, né? Temos que ser ousado, como ele falou. Ele quer ser ousado, ele quer ser destemido, ele quer ser corajoso ao levar a mensagem. Atos 20, 35, 38. Ele fala, é um pedacinho, agora sim, é um pedacinho da despedida, é o finalzinho da despedida dele, linda, lá de Éfeso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Isso é só um pedacinho, gente, da despedida de Paulo da cidade de Éfeso. Paulo foi muito importante, muito querido para os efésios. Essa carta, um dos objetivos de Paulo ter escrito essa carta, ela foi escrita quando Paulo cumpria a pena domiciliar posta por Roma, nós já vimos lá atrás, que é em cadeias, ele estava prisioneiro. E o que levou Paulo a escrever essa carta encíclica para rodar na região? Primeiro, as influências religiosas da época eram os judaizantes, que eram aquelas. Os judaizantes, já que na igreja de Éfeso, apesar da maioria gentílica, era também composta por judeus, como relatado em Atos 19:9. Os judaizantes eram judeus que se converteram ao cristianismo. O gnosticismo grego, que apesar de ter surgido antes da era cristã, já havia se incorporado ao cristianismo, negando a encarnação de Cristo. E as diversas religiões de mistérios gregas e romanas, que também existia na região, que era forte, juntamente com os judaizantes, com os gnósticos, influenciavam muito os novos convertidos, tentando desviá-los do verdadeiro caminho, da nova doutrina, que era a fé em Cristo Jesus. Paulo, inclusive, foi acusado por alguns de ter recebido influência dessas religiões e de ter tentado fazer esse sincretismo. Mas nós sabemos que não é verdade. O cristianismo de Paulo, ele é autêntico, ele é de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, conforme todos os outros relatos que a gente vê através da nossa Bíblia. Agora nós vamos fazer um resumo da carta aos Efésios. Agora que nós já sabemos de toda a história por trás da carta, agora nós vamos ver um pequeno resumo do que a carta diz. É uma carta, gente, maravilhosa. Nós cristãos, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós que temos o bom hábito de ler a Bíblia, essas cartas têm que ser lidas, relida, porque são maravilhosas. Todas as vezes que a gente relê, a palavra de Deus parece que é viva, ela nos reaviva, parece que ela entra no nosso sangue, ela vai no nosso coração, ela toma conta da nossa mente, a gente se sente em êxtase diante das maravilhas dos ensinamentos de Paulo para nós, através dessas cartas paulinas. Vamos adquirir esse hábito, vamos ler sempre, 1, 2, 3, quantas vezes tivermos chance de ler
as cartas de Paulo. Essa carta aos Efésios é uma carta, como as outras, né, muito linda, muito rica, muito edificante para nós cristãos. No capítulo 1, nesta carta, Paulo pretende mostrar como Deus preparou a nossa salvação desde a eternidade. É a revelação do mistério. O plano perfeito dele, o mistério revelado, envolve as próprias pessoas divinas e também depende dos homens escolhidos para divulgar a mensagem. Quer dizer, é um plano onde tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e também os homens escolhidos. É uma missão conjunta, é uma missão linda. Aí nós temos Cristo crucificado, mas nós sabemos que essa cruz está vazia. Isso é apenas um simbolismo para nós lembrarmos do sacrifício, da dor que ele passou como homem para nos levar à salvação eterna como Deus. Paulo, lá em Efésios 3:1-7, diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Glória a Deus por isso. Nós também somos co-herdeiros, participantes da graça, do pacto. Somos salvos em Cristo Jesus. Esse mistério só foi revelado a Paulo, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que chegássemos a nós e nós também possamos ter essa alegria, esse privilégio de sermos também, fazemos parte também desse mistério maravilhoso. Deus nos tem abençoado em Cristo. Esse trecho apresenta diversos fatos importantes sobre o plano eterno de Deus para a nossa salvação. Então, esse capítulo 1 fala disso, que Deus nos tem abençoado em Cristo. Paulo revela o teor de suas orações em favor dos irmãos. Ele sempre agradecia por eles por causa da fé e o amor que demonstravam. Paulo fala sobre o poder da oração. Muitas pessoas confiam na oração, mas não entendem o poder dela. O poder não está na oração em si, nem na pessoa que a faz. O poder permanece naquele que ouve e responde às orações. Olha, a oração é muito poderosa. É nosso diálogo com Deus. É a demonstração dos nossos sentimentos, das nossas súplicas, da nossa gratidão a Deus. Então, o poder da oração não está em quem faz. Tem gente que acha que a oração poderosa é aquela que é feita pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono. Não. A oração, o poder da oração permanece naquele que ouve e responde a oração, em Deus. Ele que ouve, ele que responde. Então, toda e qualquer pessoa tem que orar, pedir, conversar com Deus. Nós temos acesso direto ao Pai. E ele que ouve, ele que responde. Então, todo o poder da oração está nele. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos falar amém para toda e qualquer oração que as pessoas fizerem a Deus. Porque é ele que ouve, é ele que responde. E todo o poder da oração está nele. Efésios 3, 17 e 21 diz, Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento,
a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, nós temos que buscar conhecer a plenitude de Deus. Deus pode nos dar muito mais do que pensamos, do que pedimos. Precisamos apenas o quê? Colocar nossa vida, consagrarmos nossa vida e deixar que Ele haja. Para isso, para que nós possamos confiar no amor dEle, nós temos que viver como? Em comunhão com Ele, em oração, procurando fazer o que é agradável a Deus, através da criação de Deus, tratando bem a natureza, tratando bem nossos irmãos, principalmente os seres humanos, que são a primícia, a primazia, né, da criação de Deus. Tudo isso é agradável a Deus. Temos que ser honestos, temos que ser sinceros, temos que ser bons, temos que ser pessoas piedosas. Piedade não no sentido de dar simplesmente por dar, mas nos darmos sendo agradáveis a Deus, em comunhão com Deus, através da orientação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que a nossa igreja seja assim. Que nós, como igreja, sejamos assim. Pessoas que vão viver usufruindo da plenitude de Deus. Confiando que o que nós pedimos, Deus nos dará, não conforme nós pedimos, mas conforme a grandeza do propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Ele trata também no capítulo 1, ele afirma, Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Ele fala que a igreja é o corpo dele e ele é o cabeça dela. Ele fala isso também lá em Colossenses 1:18. Então, se nossa igreja, que está aniversariando, que já está aí há muitos anos, que Deus tem mantido, Deus tem honrado, ela é o corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. E Jesus é o cabeça. A igreja é dele, para a honra e glória dele. Ele fala que Jesus tem primazia sobre todos os poderes de todas as épocas. Então, a nossa igreja é poderosa, porque Jesus é poderoso, Jesus detém todo o poder e Ele é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o líder espiritual da nossa igreja. Nós vamos à igreja para glorificá-lo, para estarmos na presença dEle de uma forma reverenciada. Embora na presença dele nós temos que estar em todos os momentos da nossa vida. Mas nós vamos lá na igreja, para quê? Para formarmos o corpo de Cristo, juntamente com os irmãos que professam a mesma fé. E isso é muito bom, é muito gostoso estarmos num ambiente onde todos estão com o mesmo objetivo, glorificar a Deus. Ele fala que aqui percebemos a perfeição, a plenitude do plano de Deus. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, mostrando para o mundo a beleza do plano eterno de Deus para a salvação do homem. A igreja é importante, nossa igreja é importante, nós somos importantes, porque através de nós que Deus revelou esse mistério ao mundo e nos preparou para darmos continuidade a essa boa notícia, essa boa nova, esse evangelho a toda criatura, até os confins da terra. No capítulo 2, Paulo fala o seguinte: Paulo não começou o seu argumento com a salvação, e sim com o problema do pecado. Paulo começa a falar sobre o pecado. Ele começa dizendo: estando vós mortos, precisamos reconhecer o problema do pecado para apreciar a importância e o valor da nossa salvação. É possível estar fisicamente vivo e espiritualmente morto, como é o caso do pecador. Quantos mortos-vivos estão andando ao nosso redor e a gente não faz nada para acordá-los, né? Então é a missão nossa. Também é possível estar fisicamente morto e espiritualmente vivo, como os mortos que estão aguardando a vinda de Cristo, né? na glória. Aí, aqui eu pus uma ilustração para a gente, para quebrar um pouco o nosso ritmo.
Estávamos mortos em nossos pecados. Ele nos deu vida. Olha o nosso coração, ó, vivinho, batendo, normal, para a honra e glória de Deus. Lá em Mateus 22, 31, 32 diz: E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então Deus está dizendo que Ele é nosso Deus, nós que estamos vivos. Apocalipse 6, 9 e 11 diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, são os mártires. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, aqui, os que estavam mortos, aguardando julgamentos, os que vão vir com Jesus Cristo, salvos, estavam questionando até quando eles ficariam naquela situação. E Deus afirma que ainda haveria outros mártires, outros salvos em Cristo Jesus. Somos nós que também vamos usufruir com eles da glória eterna de Deus. Paulo diz lá no capítulo 2 que o mundo jaz no pecado, segundo o espírito da desobediência. Nós cristãos, antes de nos convertermos ao Senhor, andávamos no pecado. A vontade da carne e dos pensamentos mostra que os maus desejos dos homens vêm tanto da carne, que é a lascívia, como dos pensamentos, incluindo orgulho, filosofia. Então, às vezes, com muito saber, a pessoa muito culta, a pessoa muito estudada, ela se acha poderosa demais para glorificar a Deus. Isso é soberba, orgulho, que também faz parte da vontade da carne, do orgulho da carne, né? Então, Paulo trata disso, desses assuntos todos, lá no capítulo 2 de Efésios. Paulo fala também que a salvação é pela graça, não por obras de mérito. Nós somos salvos porque Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, Deus nos tirou da multidão que caminha para a perdição eterna. Está lá no capítulo 2. Estes versículos contêm o mais completo resumo do plano de salvação encontrado na Bíblia. Devemos entender bem a grande afirmação de Paulo aqui. Então, é capítulo 2, versículos de 8 a 10. Vamos ler, vamos compreender o quão importante é esse capítulo para a nossa salvação. Paulo também trata do assunto e fez distinção para mostrar que não há distinção. Paulo fez distinção para mostrar que não há distinção. O uso de nós e vós faz a distinção entre judeus e gentio. Mas o propósito dele é de mostrar que não há distinção em Cristo. Tanto judeus como gentios recebem a salvação pelo sangue de Jesus. Na cruz, Jesus destruiu essa inimizade entre judeus e gentios. Deus nos uniu. Aí eu coloquei uma observação aqui. Que ironia que o instrumento de inimizade empregado pelo inimigo fosse usado por Jesus para trazer paz e reconciliação. Quer dizer, a cruz, né, trouxe para a gente, deu oportunidade de nós termos a conciliação, reconciliação entre judeus e gentios. Através disso que Jesus nos salvou, né? Nós que somos os gentios. Ele fala também que a obra de Jesus seria incompleta se a mensagem não fosse divulgada. Por isso ele tanto se empenhou, por isso ele tanto trabalhou, por isso que ele tanto viajou divulgando a mensagem de Jesus. Ele fala que a mensagem da paz foi comunicada a outros, dando acesso ao Pai no Espírito Santo, lá no capítulo 2, 17 a 18. Ele fala que os que eram estrangeiros e peregrinos agora são concidadãos e membros da família de Deus.
Os estrangeiros e os peregrinos agora são concidadãos e membros da família de Deus. A família de Deus, a igreja, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra angular de toda e qualquer igreja bem estruturada, igreja firme na rocha, que é Jesus Cristo. Ele fez essa citação também, mas isso também está na nossa Bíblia, em 1 Pedro 2, de 4 a 10. Cada parte do edifício precisa crescer para glorificar o Senhor que habita em nós. Então Jesus é a pedra angular, nós somos a igreja, nós temos que ter fortificado. Cada pedra, que é cada um de nós, tem que ser uma pedra para glorificar o nome do Senhor. Tem que crescer em espiritualidade, tem que crescer em adoração, crescer em dependência do nosso Senhor. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja assim, Jesus é a nossa pedra angular, somos rochas firmes sobre essa pedra. Eu creio que sim, porque Deus tem mantido e honrado a nossa amada igreja. No capítulo 3, Paulo destaca sua posição como prisioneiro de Cristo. Ele fala que ele esteve em cadeias, preso, que foi de lá que ele escreveu essa carta. Ele se considerou prisioneiro de Cristo. Ele entendeu muito bem que o sofrimento de prisão veio por causa do compromisso que ele assumiu com Deus. Ele se tornou prisioneiro por amor dos gentios. A prisão literal de Paulo teve como motivo a acusação falsa de que ele tivesse levado Trófimo, um Efésio, ao templo. Isso está lá em Atos 21, 28 e 29. Porque ele realmente foi preso. Motivo literal. Mas o maior laço de obrigação na vida de Paulo foi o seu próprio compromisso com Cristo, que incluía a sua missão de levar a palavra aos gentios. Nisso, ele se sentiu devedor por ter recebido gratuitamente a própria salvação. Então, Paulo tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha um acordo com Deus, ele tinha uma obrigação, ele ainda fazendo tudo isso, ele ainda se sentia um devedor a Deus, porque ele recebeu de graça a sua salvação, sem merecer. Ele era um perseguidor da igreja. Olha, ele se achava, se intitulava o quê? Prisioneiro em Cristo. Ele afirma lá em Romanos 1, 14, 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Amém por essa afirmação. Então, nós vemos aí que Paulo se sentia devedor. Lá no capítulo 3, Paulo fala também que com confiança em Cristo, ele incentivou os efésios a não desistir. Que as tribulações dele poderiam ser motivo de desânimo e falta de coragem. Poderiam ser consumidos pela tristeza em ver o amado apóstolo sofrendo. Poderiam desmaiar com medo das tribulações iguais a deles. Ele fala que tribulações, porém, não devem ser motivo para abandonar a fé. Ao contrário, deve fortalecer a nossa fé. Isso está lá em Tiago 1, 2, 4. Então, Paulo incentivava os efésios a não desistir. Medo que ele tinha de que, vendo o que ele passava, os efésios também desanimassem. Mas tribulações, ao contrário, não nos faz abandonar a fé, nos faz nos aproximarmos mais de Deus, confiarmos mais nele, sabendo que nenhum problema, nenhuma tribulação é maior do que nosso Deus. Amém, irmãos? Vocês também pensam assim? Que Deus é a solução de todo e qualquer problema. Ele é o Todo-Poderoso. Deus, na plenitude de seu amor, excede o nosso entendimento. Não devemos nos surpreender que ele faça obras muito além da nossa imaginação. Esse é o assunto que ele trata lá no versículo 20. Ele opera em nós, fazendo infinitamente mais do que pensamos.
Quando insistimos em fazer as coisas do nosso próprio jeito, ao invés de confiar na palavra de Deus, acabamos até lutando com Deus e resistindo à sua infinita sabedoria. Devemos cooperar com Ele e deixar completar a boa obra que começou em nós. Deus merece toda a glória. Então vamos ter confiança em Deus, vamos depositar nossa vida nas mãos de Deus, vamos deixar que Ele nos oriente, vamos viver, irmãos, dia a dia, glorificando a Deus. Acordamos de manhã, abrimos nossos olhos, estamos vivos, contemplamos o dia, a criação de Deus, o sol, a chuva, o que for, vamos glorificar a Deus. Saber que é mais um dia que nós temos para que Ele nos conduza. E vamos ser felizes, deixar nosso coração transbordar. Não vamos ser ansiosos, não vamos ser medrosos. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus controlar nossa vida. Amém? No capítulo 4, Paulo chega a um dos temas principais do livro. Qual que é o tema principal do livro? A igreja é o corpo de Cristo. Capítulo, ele fala lá no capítulo 1, versículo 22 e 23. Jesus é a paz que venceu a inimizade e a separação entre judeus e gentios. Jesus veio para unificar. Ele fala que a sabedoria de Deus é manifesta onde? Na igreja. É na igreja que nós aprendemos toda a sabedoria de Deus, que Deus se revela. É na igreja que nós temos o poder de cultuá-lo, de termos acesso ao Pai, de derramarmos aos seus pés, colocarmos a Ele todas as nossas preocupações, deixarmos tudo lá. Participarmos do amor de Deus. Deus tem um amor muito grande por nós. Vamos deixar, vamos sentir esse amor. Tem gente que tem um marido que ama, uma mulher que ama, um filho que ama e não se deixa ser amado. Nós temos um Deus que nos ama, vamos nos deixar ser amados. Vamos deixar Ele nos acariciar. Vamos deixar Ele cuidar de nós. Considerando todos esses fatos, devemos estar como? Unidos. Nós temos que ser uma igreja como? Unida. Com o mesmo objetivo, glorificar ao nosso Deus, deixar o amor dele nos inundar, deixarmos todas as preocupações mundanas para lá, vamos ser felizes dia após dia, na presença do nosso amado e maravilhoso Deus. Agora nós vamos falar, aí nós temos um exemplo, ó, a Igreja de Cristo, literalmente falando, física, né? E aqui a Igreja de Cristo, que foi fundada por Jesus Cristo, que somos nós, Jesus o cabeça, e nós somos todos os membros. Todos igualmente importantes, cada um com uma missão, cada um uma pedrinha que dá sustentação para essa igreja, que é o corpo de Cristo. Unidos, Paulo quer que nós sejamos o quê? Unidos e separados. É importantíssimo observar o equilíbrio no Novo Testamento entre a santidade e a unidade da igreja. Grandes textos que falam sobre a unidade dos servos de Deus também destacam a separação do pecado. Então nós temos que ser unidos como servos, como igreja, como discípulos de Jesus, e temos que ser separados do pecado, das coisas mundanas, das lascívias, do orgulho, da soberba. Os discípulos não são do mundo e precisam manter a sua santificação. Não temos que nos envolver com as coisas do mundo, temos que nos preparar, temos que ser dia após dia mais próximos, mais confiantes em Deus, para que se Jesus voltar amanhã, nós estarmos prontos, preparados para subirmos com Ele para a vida eterna, para a glória, para estarmos na presença do grande e maravilhoso Pai. Mas, por outro lado, Jesus ora ao Pai pela união dos discípulos com Deus e uns com os outros. Qualquer ensinamento sobre unidade cristã precisa começar com o quê? Com a santificação. Sem a santificação não podemos ter união com Deus. Qualquer comunhão com os outros homens se torna vã. Então nós temos que procurarmos o que? Sermos pessoas santificadas, separadas, preparadas pelo Espírito Santo de Deus, para formarmos o corpo de Cristo e para termos uma boa comunhão com os outros homens, darmos bons testemunhos e para que a palavra de Deus, a boa nova, o Evangelho de Deus, tenha, a hora que a gente falar, tenha aquele peso, tenha aquela responsabilidade de levar a mensagem de uma forma que a gente não desmereça
o Evangelho do Senhor, para que a gente não envergonhe o Evangelho do Senhor com as nossas posições mundanas. Então, irmão, santificação é isso. Estarmos preparados, tanto para levarmos o Evangelho com veracidade e tanto também para estarmos prontos para quando Jesus voltar, nós subirmos com Ele para agora. Jesus vai voltar. Ele está voltando e a qualquer momento. Devemos nos preocupar com a possibilidade de infiltração de falsa doutrina na igreja do Senhor. Mas a defesa contra tal ameaça não se deve ser por táticas carnais de imposição de regras e doutrinas oficializadas. A nossa única defesa é o ensino da palavra pura. Então, nós temos que preocupar, sim, com o que se é pregado na nossa igreja. Tanto a igreja física, literalmente falando, como na nossa igreja espiritual. Pessoas que convivem conosco, que detêm consciente outros vãs doutrinas que às vezes podem nos influenciar. Mas nós temos que preocupar somente com aquele que está onde? Na nossa Bíblia. Jesus falou, os profetas ensinaram, Deus revelou, não com coisas vãs. Também não podemos ser radicais, porque às vezes chega uma pessoa para conversar conosco de uma outra doutrina, nós temos que orar a Deus, pedir orientação do Espírito Santo e, através do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós vamos levar a verdadeira mensagem, tirar aquela pessoa das trevas e trazer para a luz. Então tem que ser com amor, tem que ser nada radical, né? Mas vamos vigiar, vamos cuidar, vamos conhecer a verdadeira doutrina, a doutrina pura, para que nós não, entre nós mesmos, não levemos para a nossa igreja doutrinas falsas. Temos que vigiar. A igreja do Senhor, o púlpito do Senhor é um lugar sagrado. A Bíblia é um livro sagrado. Nós temos que conhecer para que não ponha um ponto, mas nem um ponto, e nem tire nenhum ponto do que Deus deixou escrito para nós. Amém, irmãos? Todos os membros contribuem para a edificação do corpo. Todos os membros da igreja são pedras importantes para a edificação da igreja. Não tem maior, não tem menor. Nós somos todos parte do corpo de Cristo, todos importantes. Se tirarmos um dedinho, ficamos aleijados. Está faltando, né? Então, vamos pensar nisso, vamos abraçar a igreja como corpo de Cristo e vamos crescer espiritualmente e numericamente. Cristo é a cabeça, a verdade, Cristo é a cabeça, a verdade é o alimento, o amor é o motivo e o crescimento de uma igreja é o resultado disso. Cristo é a cabeça, a verdade é o alimento, o amor é o motivo e o crescimento é o resultado. Amém, irmãos? E o capítulo 5, estamos acabando, são só 6 capítulos. Uma vez que entendemos que nossa relação com Deus, como pessoa santificada, novos homens, filhos de Deus, faremos tudo para imitar o exemplo do nosso Pai. Nós temos que fazer tudo para imitar o exemplo do nosso Pai. Como o Filho de Deus devemos imitá-lo. Que desafio imitar um Deus Santo que nos criou. No passado, andávamos no pecado, praticando coisas inconvenientes que não pertencem à nova vida. Não devemos sentir orgulho, nem achar engraçado as coisas do passado. Rejeitemos o velho homem por completo. Somos o que? Novas criaturas. Então o capítulo 5 fala disso. Nós temos que ser imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. Como filhos de Deus, nós temos que imitar o nosso Pai. Nós temos que seguir os ensinamentos do nosso Pai, as diretrizes que nosso Pai nos ensinou. Não é fácil, mas é assim que um filho obediente que quer crescer faz, obedece aos pais. Precisamos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus, desenvolver a nossa comunhão com Ele e demonstrar o Espírito do Senhor em nosso serviço aos outros. Assim estaremos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Então, vamos pensar em coisas boas, desenvolver comunhão com o Espírito Santo de Deus, deixar Ele falar conosco e obedecermos ao que Ele nos orientar. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Agir em nome do Senhor não quer dizer meramente falar em nome de Jesus. Temos de agir pela autoridade dEle em tudo que fizermos. Quem respeita a autoridade de Cristo não ultrapassará a palavra dele. Então, quem respeita a autoridade de Cristo, aonde a Bíblia cala, se cala também.
ter essa humildade, né? Se Deus nos revelou até esse ponto, é até aqui. O resto, quando eu estiver na glória, eu vou perguntar, vai me ser revelado diretamente do Pai. Amém, irmãos? Então vamos pensar nisso, coisas boas. É isso que o capítulo 5 da carta aos Efésios nos orienta. Ele quer, porque Deus quer uma igreja pura. Da mesma forma que cada pessoa que entra em Cristo é purificada dos seus pecados, deve se manter pura e sem defeito. Se cada pessoa se mantiver santa, a igreja toda será pura e gloriosa. Se eu cuidar de mim, cada irmão cuidar dele, a nossa igreja vai ser uma igreja pura aos olhos de Deus. Aí, lá no capítulo 5 também, de Efésios, ele fala que o marido deve amar a esposa como a si mesmo. Esses versículos condenam o egoísmo que alguns homens mostram em relação às esposas. Elas devem ser valorizadas e bem cuidadas pelos maridos carinhosos. Somos membros do corpo de Cristo. Assim ele cuida de cada um de nós. Todos esses são assuntos tratados também na carta, no capítulo 5 de Efésios. No capítulo 6, ele diz: filhos devem obedecer aos pais no Senhor, ou seja, enquanto as instruções dos pais não contradizem a vontade de Deus. É importante isso. Filhos devem obedecer aos pais, mas desde que as instruções dos pais não contradizem a vontade de Deus. Isso está lá no livro de Atos 5:29. Filhos devem honrar aos pais, mas os pais devem não provocar os filhos à ira, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é isso? É um pouco da igreja no nosso lar, né? Nós devemos viver conforme as instruções do Pai, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e também sobre as orientações do nosso Pai terreno, que Deus escolheu para a gente, não fomos nós que escolhemos. Família é escolha de Deus, não é nossa. Então, que Deus escolheu para a gente, mas tudo dentro, conforme a vontade, a palavra, os ensinamentos de Deus. Tudo para glorificar a Deus. Aqui eu tenho um exemplo de um pai orientando seu filho, mas falando em nome de Deus, levando para a filha a mensagem do Senhor. E ele também, no capítulo 6, fala sobre os servos. Os servos devem obedecer aos seus senhores, não servir para agradar aos homens, e sim ao Senhor. E os senhores devem tratar os servos com respeito, evitar ameaças, lembrar que todos os senhores e os servos são servos do mesmo Pai e que ele não faz acepção de pessoas. Ninguém é inferior a mim. Todos são iguais aos olhos de Deus. Então, se eu tenho uma posição que Deus colocou aqui na terra, mais elevada que a do meu irmão, é para eu servi-lo. E se ele exercer uma profissão que vai me servir, que a troca seja mútua. E da mesma forma que ele me obedece, eu também tenho respeito e amor por ele, porque aos olhos do Pai aos olhos de Deus nós somos todos servos de um único Pai, que é ele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. É muito importante, irmãos. Isso entre os cristãos deve ser uma coisa muito transparente. Isso o cristão não deve esquecer em momento nenhum. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui na terra nessa posição enquanto Deus permitir. Mas a hora que Deus me chamar aos olhos dele, eu sou igual a todo e qualquer servo. E o servo também deve pensar da mesma forma. Eu tenho que obedecer, eu tenho que servir, não para agradar ao homem, mas para agradar a Deus, para cumprir a missão que Deus me colocou aqui na terra. Embora não estejamos hoje debaixo do sistema de escravidão, como na época de Paulo, os princípios aqui podem ser bem aplicados da conduta de empregados e patrões. O cristão deve ser um empregado modelo ou o melhor chefe em qualquer ambiente, porque respeitará a vontade de Deus na maneira de tratar as outras pessoas. Glória a Deus. E para concluir, né, aí nós temos a carta aos Efésios. Para concluir, eu quero dizer que a carta aos Efésios
fora escrita com particularidades não comparáveis com as outras cartas de Paulo. É uma carta diferenciada, é uma carta encíclica. A carta aos Efésios não trata de nenhum problema doutrinário, ela não tem problema de doutrina, é só de orientações pessoais mesmo, assuntos que edificam toda e qualquer igreja. A carta aos Efésios é uma carta circular, que vai circulando, né? E por fim, acrescentando duas curiosidades sobre essa carta. A carta aos Efésios não menciona a segunda vinda de Cristo, ela não fala sobre a parousia, que Jesus vai voltar. E a carta aos Efésios não trata da escatologia, como a maioria das outras cartas paulinas também. Então, é uma carta que a gente vai ler, que ela vai nos dar orientações para o nosso dia a dia, para nós termos melhor comunhão com Deus e com os nossos próximos, para nós crescermos, fortalecermos, reavivarmos como igreja do Senhor e cumprirmos piedosamente a missão que Ele nos deu, que é levar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Eu sei que foi uma aula grande, cansativa, mas eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que vamos ler. Vamos passar essa semana de nosso aniversário lendo a carta aos Efésios, fortalecendo, aprendendo mais da palavra de Deus. Então, que o Senhor os abençoe, que nós tenhamos um domingo abençoado, uma semana que se inicia abençoada na presença do Senhor. É isso que eu desejo a todos vocês e peço encarecidamente que à noite nós estejamos firmes na presença do Senhor para consagrarmos essa semana a Deus e sermos felizes em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.